Olá, pessoal. Estamos aqui no nosso segundo podcast. Estou aqui com ele, que ele disse que não é, mas ele é o cara, Nalisson Castro. Fala pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez a esse episódio número 2. E vem com a gente que hoje tem muita coisa boa pra gente conversar, não é isso, Gustavo? Com certeza. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante, muito amplo também, mas que tem tudo a ver com a nossa rotina. E esse tema é rotina. E aí eu quero já começar esse bate-papo nosso te perguntando uma coisa. Como você organiza a sua rotina? Você tem importância organizar a rotina? Você sempre organizou? Me conta um pouco qual é a sua relação com a sua rotina. Tá, então acho que o primeiro ponto é que tudo que eu tento fazer na minha rotina, tanto pessoal quanto profissional, ela tem a ver com algo, um projeto macro, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho alguns objetivos maiores, né? Alguns objetivos de médio e longo prazo, e que esses objetivos eles vêm se desdobrando até uma rotina, de forma que todas as ações que eu faço, né? Ou a maioria delas, vamos dizer assim, está alinhado com um objetivo maior, né? Que é aí uma visão, um propósito, ou um objetivo específico que eu quero alcançar. Mas falando de rotina, né? Eu organizo. Eu tenho uma série de dicas que eu fui pegando, né? Com leituras, com vídeo, com estudos, e que eu fui testando e adaptando. Então, por exemplo, né? No trabalho, horário que eu marco as reuniões, eu uso uma linha de raciocínio para isso, né? Quanto tempo eu dedico a cada etapa do trabalho, a atividade que eu faço pela manhã no trabalho e as que eu deixo para tarde. Tudo isso envolve, né? Algum tipo de estudo, algum tipo de dica que eu peguei em algum momento que fez sentido e que isso eu vou aplicando no meu dia a dia. E a gente vai, no decorrer da nossa conversa aqui, né, comentando um pouco cada uma delas. Perfeito. Eu percebo que a rotina, ela tem duas facetas muito fortes, né? Algumas pessoas odeiam a rotina, até tem muito aquela conexão de dizer o seguinte: ah, a rotina é chata, ter rotina é chato. E outras pessoas defendem muito a rotina. As pessoas que falam muito sobre que a rotina é chata, elas sempre trazem justificativas como assim: ah, você se sente aprisionado quando você estabelece ali rotinas. Eu tenho uma visão muito diferente sobre rotina. Eu gosto muito do pensamento que fala que a rotina liberta. A rotina liberta. Por quê? Veja bem, digamos que você tenha 10 atividades para fazer durante o seu dia. 10 atividades. Se você não se organizar para fazer essas 10 atividades, você vai acontecer duas coisas. Ou você vai deixar de fazer alguma atividade importante, ou você vai simplesmente ter que fazer hora extra, trabalhar até tarde, para conseguir fechar as duas atividades. Eu acho que uma vida com rotina, eu acho que a gente sempre vai ter rotina. Eu acho que todos têm rotina. Até quando você pensa que não tem rotina, você tem ali, de alguma forma, uma rotina. Então, se você vai ter uma rotina, que seja uma rotina que você estabeleça, que faça sentido com o seu propósito de vida, que sejam as atividades que realmente te conectem. Mas eu queria, falando sobre isso, né? Como é que você enxerga que as pessoas, né, que os profissionais, hoje em dia, enxergam a rotina? Você percebe que existe muita resistência? E qual motivo você acha que as pessoas têm essa resistência quanto à rotina? Então, a gente já ouve muito se falar a frase, né? Ah, vai cair na rotina ou cair na rotina como algo realmente pejorativo, né? Algo negativo. Vamos falar um pouco só do ambiente profissional agora, até para a gente poder separar um pouco as coisas. Então, por exemplo, eu tenho na minha semana uma série de rotinas, né? De reuniões, de cheques pré-agendados ali na minha agenda semanal, que isso permite com que eu tenha um dia específico, por exemplo, para olhar pontos críticos de determinado processo. Então, às vezes eu até falo essa frase, né? E quando a gente não trata a rotina, quando a gente não trata isso de forma rotineira, a gente vai ter que tratar de maneira emergencial. Então, se toda segunda eu tenho que olhar para aquele processo e ver se aquele processo está andando bem,
olhar os pontos críticos, olhar os indicadores associados a ele, essa rotina vai me garantir que esse processo está sendo acompanhado. Isso evita que, em algum momento, eu tenha que tratar esse processo, né, por algum desvio que aconteça, de uma forma emergencial. E, às vezes, você vai dedicar o quê? Vai dedicar ali 5, 10, sei lá, ou meia hora de tempo naquela rotina, né, estabelecida, para checar aquele processo. E, se você negligenciar isso e tiver que resolver um problema porque você não acompanhou aquilo de forma rotineira, você vai gastar um tempo muito maior, você vai gastar muito mais energia e talvez as coisas fujam de controle. Então, eu enxergo a rotina de forma positiva, né? Principalmente nesse aspecto de ter na sua semana de trabalho os momentos certos, né? Ou os momentos pré-estabelecidos para você olhar o que é crítico para o seu processo. E, por exemplo, né, nem sempre a gente consegue na jornada de trabalho diária fazer tudo que, porventura, a gente tenha colocado ali na agenda para aquele dia, né? Ou na agenda, no aplicativo, seja lá onde for. Mas você tem que entender e você tem que ter claro na sua mente o que naquele dia não pode ser negligenciado de forma nenhuma. E, por exemplo, para mim, os pontos críticos do processo que eu tenho que olhar ali, né, diariamente, aquilo eu não negligencio. Possa ser que eu não consiga fazer aquilo no meu horário de trabalho, porque surgiu uma urgência, que realmente acontece, né? A gente precisa entender que planejamento, ele tem que ter flexibilidade também, mas se é um ponto crítico daquele processo, não importa o horário que eu vou ver, eu vou olhar aquilo ali para que lá na frente algo fuja de controle, porque eu deixei de cumprir a rotina de acompanhamento de um determinado indicador ou de um determinado processo. Você falou uma coisa, eu até notei aqui, estou notando os principais pontos. Você falou assim, aquilo que a gente não cumpre dentro da rotina se torna algo emergencial. Eu acho isso também Eu, como sou um defensor da rotina, de você criar a rotina, estabelecer rotinas que sejam reais, né? Um dos motivos é justamente esse. Quando você não trata uma atividade importante, vamos dizer, uma rotina, essa atividade vai se tornar ali uma emergência. E aí, só que ela vem com muitos custos. Ela vem com custos de tempo, ela vem com o custo do desequilíbrio emocional, com a pressão que você vai ter. Então, trabalhar dentro da rotina é também uma forma saudável de você manter as atividades importantes dali do seu trabalho. Isso vai falar muito de você como profissional. Eu estava em uma conversa com um amigo esse final de semana. A gente estava em um evento e ele está em uma empresa recente. Ele trabalha na área de logística também. E ele me falou, ele é gestor. Ele me falou uma coisa bem interessante, né? Ele disse que todas as atividades dele, ele tem um cronograma de atividades. Algumas empresas, como a Ford, outras empresas também, trabalham muito forte a questão do diário de bordo. Toda a liderança e as pessoas específicas também, ela já tem ali um diário, que ela tem uma rotina do que tem que ser feito. E isso, a um determinado ponto, pode ser visto assim, poxa, isso aprisiona. O cara, ele não vai ter um tempo diferente para fazer uma outra atividade. Mas se a gente for pensar por um lado organizacional, falando de empresa, o que deve ser colocado ali no diário de bordo? O que você disse justamente, as atividades que são fundamentais, que são importantes. Então, quando a gente não coloca isso dentro ali de um plano para ser executado durante o dia, o que acontece? Você não vai encontrar tempo. Então, realmente, em alguns momentos, você tem que priorizar. Eu quero ouvir um pouco também como você prioriza as suas atividades, né? O que você faz para você priorizar, se você usa alguma técnica, como é essa relação que você faz. Mas você vai ter que priorizar alguma atividade, e ok. Mas no dia a dia, se você abrir mão de sua rotina para coisas que não são prioridade, você acaba gerando diversas emergências, né? Diversas urgências futuras. Então ele falou assim para mim, Gustavo, toda a minha rotina, óbvio que tem tempos vagos, mas todas as atividades, todos os meus entregáveis, todas as minhas reuniões, todos os relatórios, todos os envios, tudo tem uma rotina básica. E o engraçado, ele faz uma prestação de contas, né? Aí eu não entendi muito bem como isso funciona, mas sobre a rotina dele. E eu acho que isso traz liberdade, porque vamos dizer assim, o gestor dele, a liderança dele, sabe que ele tem ali
no dia de hoje, exemplo, ele tem ali 10 atividades que ele já está com o tempo dele full. Então, qualquer outra atividade que for colocada ali tem que ser realmente uma atividade que vale a pena, que seja necessária para que uma outra seja colocada de lado, né? Então, eu acho que a rotina dentro do ambiente profissional, ela traz esse conceito de que você não torna uma atividade que é importante e emergencial. Mas me fala um pouco, como é que você prioriza, mas você falou essa palavra flexibilidade. Eu também concordo que tem que existir flexibilidade, até porque as coisas são voláteis, né? Um problema que você não esperava vai acontecer e talvez você tenha que deixar a sua rotina ali de lado. Mas como é que você faz essa priorização? Como é que funciona a sua cabeça quando você tem que priorizar alguma atividade específica? Certo. Então, por exemplo, né? Hoje, eu junto com a equipe, a gente cuida de 5 pastas diferentes dentro da operação, né? Para quem não sabe, eu trabalho com planejamento logístico. Então, a gente tem 5 frentes de trabalho que a gente atua. Então, por exemplo, uma vez na semana, eu sento com cada grupo dos membros da equipe ali, né? Que é responsável por cada uma dessas pastas, para poder tratar os pontos específicos. Então, por exemplo, esses encontros, eles são, não vou dizer que são inegociáveis, né? Mas eles são muito importantes e dificilmente a gente deixa para um segundo momento. Se por acaso não deu certo naquele dia por alguma urgência, a gente já marca para o dia seguinte, porque eu entendo isso que são com marcos, né? Esse dia a gente vai ver isso, vai discutir profundamente todos os pontos críticos dessa pasta, e se tiver algo saindo do controle, se tiver algo muito crítico, ou se a gente está prevendo alguma coisa lá na frente que precisa se antecipar, a gente trata exatamente nesse momento. Isso permite o quê? Isso permite que todo dia a gente não tenha que estar discutindo, tendo muitas conversas sobre muitos assuntos. Então todo mundo sabe ali o que tem que cumprir diariamente. Uma vez na semana a gente se reúne e discute profundamente os assuntos, e no dia a dia a gente vai fazendo interações mais rápidas. Prioridades sempre vão surgir. Então, normalmente, quando eu tenho ali a minha agenda, eu sempre deixo, né, tempos livres, né? Tempos livres. Quando eu falo tempo livre, é tempo de trabalho que eu vou me dedicar a fazer determinada coisa, né? Então, não marco um dia cheio de reuniões, um dia cheio de atividades. Tempos ali para eu olhar, para eu revisar meu planejamento, para eu executar uma tarefa que só eu preciso executar. Quando surge uma prioridade, a gente tem que avaliar, né? O que pode ser colocado para frente, né? O que pode ser deixado para depois. Porque se você... eu até vivenciei uma situação de ontem para hoje. Eu perguntei a uma pessoa, disso aqui o que é prioridade? Tudo é prioridade. Aí eu falei, não concordei muito com a posição dela, né? Mas foi um pedido da pessoa, tudo é prioridade. Eu falei, tudo bem, então vamos seguir por todos os caminhos. Sim. E hoje, essa pessoa me acionou, falando, a prioridade é tal coisa. Então eu pensei assim, mas lá atrás, se você tivesse me dito que isso era prioridade, isso aqui já estava mais encaminhado. Sim. Então, assim, as prioridades a gente tem que tratar realmente com flexibilidade e você ter na sua mente, claro, dentro da sua rotina ali, o que pode, frente a uma urgência, o que pode ficar para depois e o que não pode. E um ponto que eu acho interessante, que eu defendo muito, é que você, dentro da sua rotina, você tem que estabelecer tempo para tudo. Por exemplo, né, às vezes eu falo muito que a gente tem que ter presença na área, né? A gente tem que estar perto da operação, conversando com as pessoas, acompanhando, entendendo. E às vezes a rotina, ela é muito pesada, né? Você diz, só para ficar claro, né? Você diz assim, alguém que tem um cargo mais administrativo precisa estar muito precisa estar na operação também, para aprender, para dar suporte, para ouvir as pessoas. Então, e às vezes as pessoas falam, tô sem tempo para fazer isso, tô sem tempo para ir na operação. Então, o que é que eu defendo? Se isso é uma prioridade para você, isso tem que estar na sua rotina, na sua agenda. Porque eu vejo que se a gente deixa as coisas para quando sobrar tempo, a gente nunca vai fazer isso. É que nem dinheiro. A pessoa fala assim, eu não tenho dinheiro para investir, não sobra, realmente não vai sobrar. Mas se você chega lá no final do mês e estabelece assim, que X% do meu salário, ou que X reais no mês, vai ser dedicado ao investimento, e quando o seu salário
entra na conta, você tira aquilo para aquele destino, você vai ter. Se for esperar sobrar, nunca vai ter. Então, com o tempo, eu vou para a mesma linha. Se você não pegar do seu tempo ali de trabalho semanal, 44 horas, seja lá quanto for, você não pegar X horas para aquela atividade e definir aquilo naquela agenda, você nunca vai ter tempo. Por exemplo, algo engraçado. Uma vez na semana, eu tenho na minha agenda uma reunião comigo mesmo. Peraí. E que loucura é essa? Uma vez na semana você tem uma reunião com você mesmo. Comigo mesmo. Me conta como é essa reunião. Então, assim, eu tenho na agenda, tá lá marcado, né? Tal dia, determinado tempo. Que esse momento é onde eu vou parar, né? Semanalmente, falar assim, poxa, aqui da minha semana, ou dentro do mês, quais são as prioridades, né? Será que tá acontecendo alguma coisa no meu dia a dia que eu não tô dando atenção devida? Ou ao contrário, será que eu tô colocando muita energia nisso aqui e não merece tanta energia nesse momento? E por que eu faço isso? É um momento comigo mesmo para poder refletir sobre as minhas atitudes, né, sobre a minha condução, sobre o que vem surgindo no dia a dia e ver se eu estou direcionando os meus esforços para o que é mais importante naquele momento. Porque é fato, né, que o dia é dinâmico, as coisas acontecem muito rápido. Quem trabalha na área de logística sabe que é tanta coisa que acontece, veículo, linha de produção, é uma coisa, é outra. Então, aquela reunião que eu tenho comigo mesmo é para eu parar e olhar para mim, para as minhas atitudes, para a minha dedicação, onde eu estou aplicando o meu tempo e falar, eu estou destinando o meu maior recurso, né, para o que mais importa nesse momento. Mas se eu não tiver isso na minha agenda, dificilmente eu vou conseguir parar para fazer isso. E aí, é uma reunião mesmo. Eu marco uma sala, eu coloco na agenda, até para outras pessoas tentarem marcar alguma coisa e marcar naquele horário. Aí eu vou para uma sala, né? Aviso algumas pessoas que eu estou em reunião. Sim. E me dedico a fazer isso. Legal, legal. Isso é muito importante. Então eu acho que a gente chegou a um tópico muito importante aqui, Sim. dentro da sua fala. Que ter rotina é também você saber definir as prioridades. Você não consegue ter uma rotina que seja sustentável. E eu acho que isso talvez seja um dos principais pontos de erros das pessoas quando elas tentam estabelecer rotinas e não dão certo. É não estabelecer rotinas em cima das prioridades. Eu acho que ter a flexibilidade é fundamental para que uma rotina ela aconteça, mas é você ter claro quais são as suas prioridades. Porque se você não tiver definido o que são prioridades, você não adianta ter rotina. Aí você vai fazer aquilo que vier, aquilo que você conseguir fazer. Você comenta um pouco, você às vezes fala sobre isso, acho que até já gravou algum vídeo para o canal sobre isso, que rotina e prioridade tem muito a ver também com o saber dizer não, né? Sim. Comenta um pouco Sim. sobre isso aí pro pessoal. Justamente o dizer não é o princípio de todas as coisas, né? Algumas pessoas falam muito sobre isso, o Joel J, o Gregório, eles falam muito o seguinte: se você não conseguir estabelecer as suas prioridades, você não vai conseguir dizer não às pessoas. Então, a rotina, isso trazendo agora para um ambiente profissional, para mim é muito mais simples. Muito mais simples. Eu tenho uma rotina. Eu sempre gosto de planilhar a minha rotina. Eu planilho ali, segunda-feira, os horários. Eu sempre gosto e divulgo isso para a minha equipe, para a liderança. É muito mais fácil eu dizer um não para uma reunião quando eu tenho uma rotina estabelecida do que quando eu não tenho uma rotina estabelecida. Porque quando alguém me pergunta assim, Gustavo, vamos fazer tal coisa? Dentro de mim, se eu tenho ali algo bem estabelecido, eu falo não posso, não tenho condições. A depender da situação, eu explico ou não explico, mas o dizer não é muito, a gente tem que estar muito mais acostumado, é muito mais de não que a gente vai dizer em nossa vida do que sim. E aí tem um livro chamado Essencialismo, que o Greg ele traz uma seguinte dica sobre o não. Ele fala assim, se você tiver em dúvida sobre qual decisão tomar, se você vai dizer o sim ou não naquela situação,
Aplique a seguinte metodologia. Se não for um sim óbvio, é um não. Então, se você teve dúvida, já considere isso não. E isso é muito importante porque eu tinha muita dificuldade em dizer não, né, durante a minha trajetória. Isso está muito conectado sobre aquilo de você querer agradar as pessoas. Eu tenho e tinha muito mais esse senso de querer sempre agradar, né? Então, dentro da minha trajetória, né, dentro da minha vivência, tenho trabalhado isso bastante. E um dos problemas é que para você não desagradar alguém ou querer agradar alguém, você acaba dizendo muito sim de coisas que você não poderia. Então, eu acho que o principal ponto de você dizer não é você não abrir mão das suas prioridades. Seriam seus inegociáveis. Então, isso se torna muito mais fácil. E você não vai conseguir estabelecer uma rotina funcional sem você dizer não. E aí eu postei até um vídeo essa semana que é dizer não para pessoas que você gosta, é dizer não para o seu chefe. Mas tem um não que também é muito importante, que é o dizer não para você mesmo. Porque eu vou te dizer, nem sempre hoje, por exemplo, ontem, olha como foi o dia ontem. Ontem eu estava em Salvador, numa feira, fui resolver algumas coisas também, aproveitei que estava em Salvador, fui resolver algumas questões de alguns órgãos que estava lá. Voltei, peguei um acidente na pista, demorei, cheguei muito tarde aqui, vim para gente preparar o podcast. Cheguei em casa bem cansado e acordei hoje de manhã. E eu tenho uma rotina de sábado, todo sábado, fazer a feira. Então, ali tá dentro da minha agenda, sábado, fazer a feira. Só que eu tava muito cansado. Acordei um pouco mais tarde, não fui no horário que eu normalmente ia. Mas eu falei assim, cara, eu acho que eu não vou na feira hoje. Só que é o seguinte, se eu não fosse na feira hoje, nesse momento, eu não conseguiria ir durante a semana, eu não conseguiria comprar os produtos com a qualidade que eu queria, com o preço que eu queria. Normalmente eu teria que comprar em algum supermercado, algum lugar que seja mais caro, enfim, teria N situações. Então, eu tive naquele momento dizer não para mim, para falar o seguinte, eu vou seguir a rotina. E fui na feira, comprei as coisas, fui mais, vamos dizer assim, fui mais rápido, Sim. fiz um modelo diferente, mas eu disse não para a vontade que eu estava naquele momento. E isso é que às vezes eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade de seguir a rotina. Porque dizer não para você mesmo, em muitas situações, não é fácil. Muitas vezes você, por exemplo, eu queria ficar sentado assistindo um filme. Ali no Netflix, estava cansado, mas eu não ia dormir. Eu estava assistindo um seriado no Netflix. Então eu tive que dizer não para aquela situação que eu estava e fazer cumprir minha rotina, que vai me trazer diversos benefícios. Então tá ali, tá as frutas, tudo certinho ali. Então não tem nenhum problema. Então eu acho que o saber dizer não, ele é um princípio, ele é um princípio para que você consiga estabelecer sua rotina. Você falou aí, né, que quase que não ia pra feira hoje e eu não fui. Um cenário semelhante. Eu também estava em Salvador esse final de semana, né, por uma questão pessoal. E aí, qual era meu plano, né? Eu ia chegar na cidade um pouco mais cedo, ia à feira, ia cortar o cabelo e ia vir gravar o podcast, né? E também teve um acidente na pista, né? Sim. E eu fiquei quase uma hora parado. Então, acabou que eu tive que abrir mão de alguma coisa. Então, eu tinha essas 3 atividades para fazer até o horário de estar aqui. Era ir à feira, era cortar o cabelo, né? E gravar o podcast. 3 atividades. Pô, qual seria a prioridade naquele momento? Eu falei, cortar o cabelo não posso deixar, né? Que eu tenho que vir pro podcast bem apresentável. Aí passei lá no Clube Mustache e já fiz o primeiro dever de casa. Legal. Cheguei aqui, né? Quase no horário correto. E a feira acabou ficando em segundo plano. Então, surgiu... Por isso que a gente tem que ter flexibilidade, né? Surgiu um contratempo, né? Porque por mais que a gente tenha um bom planejamento, os imprevistos acontecem. Tem muita coisa que não está no nosso controle. A gente tem hoje aí conceitos, hoje não, há muito tempo, né? Que o mundo é VUCA, agora o conceito que o mundo é BANI, né? E ambos vêm falar que o mundo é complexo, é não linear, é incompreensível, é volátil e tal. Então,
Só que algumas pessoas pegam isso para falar, não vou fazer planejamento não vou me programar, não vou ter uma rotina, não vai dar certo mesmo. Só que a gente precisa entender que planejamento é isso, é você ter um plano, você vai tentar botar esse plano em prática, você vai analisar os desvios, né, e tomar decisões em cima dos desvios. E você ter essas prioridades claras na sua mente vai te ajudar a tomar decisões. E aí você falou algo muito interessante, né, do não. E alguém já falou, não lembro onde é que eu vi isso, que quando a gente diz não para uma coisa que a gente não quer, a gente deixa de dizer sim para uma coisa que a gente gostaria. Sim. E não tem nada pior do que você fazer uma coisa que você não gostaria e depois ficar, poxa, por que eu fiz isso, né? Por que eu não fiz aquilo outro, que daria um pouco mais de satisfação? Lógico, né? Que a gente não faz apenas o que a gente gosta, assim, isso é fato, né? Sim. Minha mãe sempre falou, né? Desde quando eu sou criança, a gente não faz só o que a gente gosta. Isso tá claro. Mas, realmente, o dizer não é muito importante pro nosso dia a dia. Mas antes, repita o pensamento que você disse, quando a gente diz sim, eu não sei nem se eu falei certo da primeira vez. Quando a gente diz sim para uma coisa que a gente deveria dizer não, a gente deixa de dizer sim para algo que a gente realmente gostaria, né? Perfeito. Isso impacta na nossa motivação, isso impacta na nossa qualidade de vida. E até pegando esse gancho da qualidade de vida, você falou comentário aí do horário de dormir e tal. Hoje eu tento seguir, né, uma rotina de sono e etc, né, muito mais equilibrada, pensando na minha produtividade, tanto pessoal quanto profissional. Vamos tentar fazer um gancho com isso também, até pro pessoal que está assistindo, porque essa ideia de que vida profissional é uma coisa, vida pessoal é outra, ou quando se falava muito, né? Quando você passa da catraca, você deixa sua vida pessoal lá fora, isso não existe, isso já foi deixado para trás há muito tempo, né? E quem ainda pensa assim tá com pensamento um pouco obsoleto aí. Como é que a sua rotina pessoal... Olha aí, eu acabei de falar que não separa, mas eu já tô separando aqui. Mas vamos lá, o pessoal vai entender. Como é que sua rotina pessoal e sua profissional, como é que uma interfere na outra? Como é que uma ajuda na outra? O que é que você faz para mesclar as duas e entender que é uma coisa só e ter um dia produtivo? Nalisson, eu vou dizer que esse foi um dos... Não pensar sobre isso da maneira que eu penso hoje. Eu vou dizer que foi o meu maior erro profissional que eu tive até o momento. Eu entendo que, com certeza, a gente é apenas um, né? Gustavo é apenas um, Nalisson é apenas um. E a gente tem, quando a gente olha a metodologia, a gente tem algo que é a nossa esfera, né? Que é o nosso ciclo da vida. Que a gente tem diversas esferas. E o engraçado do ciclo da vida, para quem não conhece, é um ciclo, né? Um círculo que você tem várias fatias ali, financeiro, espiritual, emocional, trabalho, diversas fatias, né? E cada fatia dessa você preenche colocando ali um percentual, né? Como é que você, de 0 a 10, como é que você tá com a sua vida financeira? Pô, tá muito boa, aí bota 8. Profissional, tá mais ou menos, aí você bota ali um 5. Sua vida familiar, você diz, pô, tá muito bom, aí bota 10. Sua saúde, tá ruim demais, aí bota 1. E é engraçado quando você preenche, né, essa roda da vida. Vou pedir para os editores colocarem para a galera entender o que eu tô falando. O que acontece? Quando você vê a roda da vida, se você perceber que ela tá para um lado muito e para o outro lado menos, o que acontece? Imagine que isso é uma roda de um carro. O carro vai andar? Não vai andar. Ou vai andar de forma ineficiente. Então, quando você tem o equilíbrio de todas essas esferas, aí um carro da vida vai realmente andar de uma forma diferente. Então, eu digo que esse foi o meu principal erro. Era não buscar ter uma rotina que eu conseguisse ter tanto as minhas esferas pessoais, como também as minhas esferas profissionais, todas em equilíbrio. Então, eu tive que fazer um trabalho muito forte de colocar em negociáveis, ter rotinas, dizer não,
E foi muito engraçado que essa semana aconteceu uma coisa que há alguns anos atrás eu nunca faria. E foi muito interessante. Eu estava participando de uma conversa com uma empresa muito importante. Essa conversa era uma conversa realmente muito importante. E o rapaz me ligou, me mandou uma mensagem 8 horas da noite. Falou assim, Gustavo, você se importaria de a gente conversar agora, nesse momento? Fez uma pergunta normal. Mas em outro momento, ele não falou assim, ó, eu tenho que conversar. Ele não falou, você é obrigado a conversar, não. Ele fez uma pergunta se eu não importaria. Só que quando eu estava em desequilíbrio, né, em todas essas esferas, eu com certeza, como é que eu ia absorver aquela mensagem? Não, é uma conversa importante, ele está me perguntando, mas ele está dizendo que conta comigo que eu faça aquela conversa ali. Então, se eu estivesse fazendo qualquer coisa, eu iria parar aquela coisa e iria, independente do que fosse, né? Eu iria ter aquela conversa. E aí eu, com essa maturidade, né? Entendendo a necessidade de se comunicar e de se expressar com aquilo que é importante para você, eu falei com ele, olha, eu estou iniciando agora a minha atividade física, que dentro da minha rotina ali, aquele horário ia começar a correr. Mas para você, é essencial que a conversa seja agora ou a gente pode fazer amanhã? E ele falou, não, a gente pode fazer amanhã. E eu fui para a minha corrida. E aquilo dali foi muito libertador. Pode parecer uma coisa simples, mas para mim foi muito libertador. Por quê? Eu percebi que quando a gente estabelece bem as nossas rotinas e a gente consegue dizer não, a gente consegue manter um equilíbrio. Então, isso, aí pegando um pouco da conversa anterior, o dizer não dentro daquilo que você estabeleceu como prioridade, como rotina, e você entender que você precisa ter um equilíbrio, não apenas em uma esfera, mas em todas as esferas da sua vida, para que você consiga rodar bem, andar bem, isso é libertador. Então, quando eu olho para a rotina, como eu falei, foi muito mais simples para mim conversar com ele sobre isso, se era importante, porque aí eu iria tomar decisão se eu ia flexibilizar ou não, se ele poderia, se por que tinha que ser aquele momento da conversa. Mas foi muito mais simples para mim quando eu entendi a importância das minhas rotinas, não só apenas a rotina de trabalho, mas também a minha rotina de atividades que estão no âmbito pessoal. E digo mais, porque isso foi um dos maiores erros da minha vida profissional. Porque quando você anda em desequilíbrio com a sua rotina pessoal, você vai, em algum momento, render menos na sua rotina profissional. Então, você não tem como dizer assim, eu vou... Você vai conseguir, mas vai chegar uma hora que sua curva ela vai baixar. Então, quando você dorme bem, quando você se alimenta bem, quando você faz o exercício físico corretamente, quando você está feliz porque você está com sua rotina, com sua família, tudo isso gera um composto que você se sente altamente motivado, altamente presente em tudo que você vai fazer. Tá? Mas acho que é um tema importante falar sobre rotina pessoal. Queria que você contasse um pouco, vamos entrar um pouco assim vou usar a frase que as pessoas usam, não entra na minha rotina não, mas vamos entrar aqui um pouco na sua rotina. Me conta hoje como é a sua rotina pessoal, né? O que você faz dentro da sua rotina pessoal e se você sempre fez assim e como isso mudou o jogo na sua vida profissional. Como é que a sua rotina pessoal ela contribui para a sua rotina profissional? Esse ano, eu e minha família, nós começamos o ano... Eu costumo eleger temas ou prioridades em determinado período, normalmente um ano, né? Por exemplo, teve um período que eu estava planejando construir a minha casa e eu falei, a prioridade desse ano vai ser trabalho. Eu trabalhei muito, né? Precisava levantar recursos, então, além do trabalho da indústria, né? Cursos, aulas em outras instituições, então foi um ano muito focado nisso. E tava tudo bem, né? Foi um ano corrido, cansativo, mas eu tinha um propósito específico. Para esse ano, a gente estabeleceu que seria o ano da saúde e do bem-estar. Então, com base nisso, nós passamos a tomar várias decisões que iam permitir que esses objetivos de saúde e bem-estar fossem
alcançados. Então, a gente combinou de não negligenciar consultas médicas, de melhorar a alimentação, de atividade física. E aí, desde dezembro do ano passado, eu voltei a fazer atividade física regular, né? Nutricionista, que eu fui várias vezes para nutricionista, começava ali e não dava sequência nem em 3 meses, né? Procurei uma profissional e aí estou fazendo um acompanhamento também. Então, eu planejei melhor, né, as minhas atividades de trabalho para conseguir, né, fechar ali dentro da minha jornada diária, não trazer tanto trabalho para casa. Então, basicamente, a partir da prioridade que eu estabeleci, eu comecei a ajustar, né, as minhas horas diárias para poder contemplar esses objetivos. Então, hoje, por exemplo, né, eu tenho um determinado horário que eu faço atividade física todos os dias, né, pela manhã, basicamente. Isso é uma coisa muito importante, porque quando eu equilibrei isso com a alimentação, eu passo o dia totalmente energizado. Eu já tentei fazer atividade física em outro momento pela manhã e eu passava o dia me sentindo muito cansado. Quando eu introduzi uma alimentação mais equilibrada, né, que eu uni as duas coisas, eu passo o dia muito bem. Eu consigo já acordar no horário que eu preciso sem um despertador. Aquilo já se tornou realmente, até para o meu organismo, uma rotina. Então hoje, uma vez na semana, né? Eu preparo minha refeição, junto com minha esposa, a gente prepara a nossa refeição, né? A gente diariamente ali prepara as nossas marmitas, a gente tem um horário para fazer atividade física, tem um horário para fazer uma oração, né? Um momento ali de gratidão a Deus antes de dormir. Então, tudo isso, né? Busca o quê? No seu dia você vai englobar várias áreas da sua vida, a roda da vida que você falou, né? Tem várias áreas que a gente precisa cuidar. E com isso eu percebo que eu tenho mais equilíbrio emocional, né? Eu tenho mais inteligência emocional, eu tenho uma boa noite de sono. Quando eu durmo mal, por exemplo, eu percebo que eu fico mais desconcentrado, né? Que eu tenho mais dificuldade de prestar atenção em alguma coisa. E isso pode dificultar ou atrapalhar a minha tomada de decisão. Então, eu não estou cuidando simplesmente da alimentação, da atividade física ou do trabalho. Eu estou cuidando de mim e de tudo que envolve a minha vida. E isso me permite ser um ser humano mais conectado com tudo aquilo que eu preciso me conectar e um ser humano mais feliz, porque eu estou cuidando de mim como um todo. Então, nessa minha rotina, eu tenho horários para ver meus pais, eu tenho horários livres também para eu fazer qualquer coisa que não seja pré-estabelecido. Então isso hoje me traz muito mais felicidade, mais equilíbrio e eu percebo que eu consigo ter uma entrega melhor no trabalho do que uma rotina cansativa que focava só em trabalho, como eu já vivi no passado também. Legal. Eu queria te perguntar, pegando essa mesma sequência, Sim. eu queria que você deixasse uma dica. Por quê? A gente está falando até sobre isso, que a gente quer buscar. Um dos temas do podcast é falar sobre a saúde psicológica, né? Como é que tá isso referente às pessoas do trabalho, como a gente pode dar dicas, então a gente quer trazer um convidado, né, que tenha um know-how sobre o tema, né, que possa nos ajudar a discutir esse tema, que é um tema muito, muito comum, né, de pessoas estarem com problemas, né, dentro da área de trabalho que tem a ver com o psicológico. E isso eu entendo que também tem uma grande conexão com o não conseguir cumprir as rotinas que ela tem. Por quê? Muitas pessoas ficam frustradas. Minha família não consegue vir no final de semana. Ou então vai sair com a família, vai comer uma pizza e é assim, um olho fala, o outro olho tá aqui olhando o celular. Tá vendo ali mensagem, mandando, vai para qualquer lugar, não consegue estar 100% presente. Eu percebo que isso, eu posso dizer até que virou uma doença. A pessoa não conseguir estar presente, porque são tantas rotinas que tem e não consegue priorizar. Então, qual dica você dá para uma pessoa que está hoje com a dificuldade de não conseguir se organizar na sua rotina? A pessoa não consegue organizar, ela já tentou diversas maneiras estabelecer essa rotina que você está fazendo, de ter um horário para ir para academia, de cuidar da alimentação. O que você sugere
por onde essa pessoa ela deveria começar, a pessoa que está com essa dificuldade. E aí talvez você pode até pegar o exemplo seu, né? O que foi que deu certo para você? Por que você acha que hoje você consegue fazer essa rotina que possa ajudar outras pessoas? Acho que a dica é marque uma reunião com você mesmo. Eu vou falar olhando para a câmera. Marque uma reunião com você mesmo. Reserve um horário na sua agenda, né? E olhe para você. Será que tudo que você faz realmente está fazendo sentido? Será que tudo que você faz realmente você precisa fazer? Porque tem muito isso. Você deu o exemplo aí da reunião e às vezes a gente faz algumas coisas que é falta de elemento de expectativa. Às vezes a outra pessoa que está demandando algo no trabalho pessoalmente, ou na vida pessoal, às vezes você está se esforçando para fazer algo que aquela pessoa não espera, ou que aquele setor, ou que aquela área não espera. Então, assim, é marcar uma reunião com você mesmo, olhar tudo aquilo que está tomando seu tempo e começar a fazer perguntas. Isso aqui é importante? É importante por quê? Isso aqui é relevante? E se eu deixar de fazer isso? O que é que acontece? Então, eu acho que essa é a maior dica. Tem uma prática muito boa, eu já fiz por muito tempo isso, hoje eu não faço, mas porque eu entendi que eu estabilizei, mas que é o seu diário de bordo, né? Que é, por exemplo, todos os dias, você no fim do seu dia, normalmente, parar e falar assim, o que foi que eu fiz hoje? Pronto, eu fiz tudo isso. Isso aqui que eu fiz, né? O que foi bom, o que não foi bom, o que eu precisava fazer e deixei de fazer. O que é que eu fiz, o que é que eu não precisava fazer. Se você fizer um mês isso, pega isso aí. Se você fizer um mês esse exercício, é anotando mesmo, né? Lembra aquela coisa de criança, de novela, o meu querido diário? Sim. É bem nessa linha. Então, o que foi que você fez que você acha que não deveria ou que não fez sentido? O que foi que você gostaria de fazer, mas não fez? Se todas as noites, no fim do seu dia, você fazer esse processo de autoconhecimento, de autoanálise, depois de um mês você vai perceber e vai ter um cenário onde você pode falar assim, ó, isso aqui eu posso tirar, isso aqui eu preciso incluir e eu vou tomar melhores decisões em relação a isso a partir de agora. Então a dica é, 2 dicas então, faça uma reunião com você mesmo e faça um diário de bordo por 30 dias. E depois desses 30 dias você vai conseguir ter uma percepção melhor do que faz sentido, do que não faz, do que precisa, do que não precisa. Perfeito. Só um comentário em cima disso, aproveitando esse gancho. Durante muitos anos, eu busquei, para mim, o que seria o modelo ideal para eu conseguir gerenciar bem a minha rotina. Durante anos, eu já usei diversos aplicativos, caderno, fichas, diversas coisas. E eu acho que cada pessoa funciona de uma maneira. Eu acho que não existe uma dica, essa dica aqui, se você fizer, você vai ter sucesso. Eu acho que você precisa ir primeiro encontrar o que vai te fazer você conseguir gerenciar bem a sua rotina. Primeiro, óbvio, é definir bem a rotina. Você precisa definir a sua rotina. E segundo, é como você vai gerenciar, o que você vai fazer para conseguir gerenciar bem a sua rotina. E em cima do que você disse, você falou uma coisa importante, né? Você tem um tempo para você verificar ali as ações. Então, isso para mim é uma coisa que me fez ter sucesso na execução da minha rotina. Dentro da minha rotina, eu marco alguns momentos que eu chamo de checkpoints, que são os momentos que eu olho ali a minha rotina. Então, eu utilizo o Notion, o aplicativo Notion, que é um aplicativo onde você começa do zero, ali você tem uma tela em branca, e você começa a colocar tudo que você vai fazer ali no seu dia. Então é um aplicativo que você consegue colocar agenda, é um aplicativo que você consegue colocar ali ações que você vai fazer, consegue fazer anotações, consegue deixar tudo num lugar só, é muito funcional. Então o que é que eu faço? Todo dia eu amanheço, né? Eu faço algumas rotinas rápidas, simples ali de meditação, né? Bebo uma água e abro o meu aplicativo Notion, meu gerenciador. Ali eu vejo o que eu tenho para o dia, o que eu estabeleci, e vejo o que eu tenho para fazer em outro momento, que são os insights, né? Mas eu já começo o dia definido, vou te dizer por quê. Definido o que eu vou fazer ali na minha rotina. Então eu tenho um campo dentro do Notion, que ele já tem as rotinas que são, por exemplo, estudar inglês,
atividade física, são rotinas ali diárias e tem as que são extraordinárias, vamos falar assim. Começa o dia vendo isso. Durante o dia, lá para meio-dia, 1 hora, aí vai variar, eu vejo meu Notion, mesmo que eu saiba na cabeça aquilo que eu tenho para fazer, eu vejo. Porque às vezes você se esquece, você se passa. Então eu mantenho essa rotina de voltar e ver como é que tá meu dia. E eu finalizo o dia fazendo essa reflexão. Cara, e isso é extremamente funcional. Por quê? Às vezes você não conseguiu fazer tudo que você tinha estabelecido. Mas você tem que se perguntar, por que eu não consegui fazer essa atividade X, atividade Y? Então você se conecta com isso e você faz aquela reflexão. E em cima disso, você começa a pensar, pô, como é que eu posso me tornar melhor amanhã? O que é que eu tenho que fazer de diferente amanhã para conseguir cumprir? Então, às vezes, muitas vezes eu não quero abrir o meu Notion, por quê? Porque eu tenho vergonha. Às vezes eu não consegui fazer uma coisa, olha como o nosso cérebro funciona, né? Ele me acusa, fala, você não conseguiu fazer, então eu não vou nem ver ali minha rotina para eu não encarar o problema. E eu acho que muitas pessoas erram por causa disso, porque elas não encaram a dificuldade que ela tem de gerenciar a sua rotina. Então, uma dica em cima do que você disse não tenha medo de encarar a sua rotina e também encarar as suas deficiências de você não conseguir aplicar bem sua rotina. Simplesmente faça o que você pode fazer para controlar, influencie o que você pode fazer para influenciar, mas em alguns momentos você tem que aceitar. Simplesmente aceitar que você não conseguiu, mas entender que amanhã é um novo dia e que você pode reajustar a rota. Um ponto importante, Gustavo, que acho que vale a pena a gente abrir, fazer essa ponderação aqui, é que a gente não está definindo a rotina pela rotina, né? Acho que quase ninguém quer ter, ou poucas pessoas querem ter uma rotina. A questão que a gente quer alcançar é o resultado, entendeu? O que a gente quer? A gente quer eficiência, a gente quer entregar bons resultados profissionais, a gente quer ter equilíbrio entre vida pessoal e profissional, que é uma coisa que a geração que está entrando no mercado de trabalho, né, está buscando muito. A rotina é o meio que vai nos ajudar a alcançar isso, né? A rotina não é o fim. Eu não quero ter uma rotina, eu quero ter o resultado e a rotina é um meio que vai me ajudar a alcançar esse resultado através da organização, da prioridade e do foco e etc. Agora você falou sobre o Notion, né? O que o pessoal, como é que você aprendeu a usar o Notion? E se uma pessoa que está nos assistindo ou nos ouvindo agora, ela quiser aprender a usar o Notion, o que é que você indica? Perfeito. O Notion é um aplicativo incrível, né? Eu não sei se você lembra, quando eu estava aprendendo a utilizar o Notion, te mandava mensagem, velho, impressionante. É um aplicativo impressionante porque você faz dele da forma que você quer. Então você consegue utilizar fórmulas, você consegue inserir fotos, você consegue ter calendário. Ele basicamente une todos os aplicativos que eu já usei na minha vida em um aplicativo só, né? O Trello, o Google Agenda, todas essas funções que ele tem, você consegue fazer no Notion. E na Versátil nós temos, tão bom aplicativo, que a gente criou um curso explicando como utilizar o Notion. E não é apenas assim um curso, simplesmente curso. É disponibilizado um template, na verdade é um template que tem ali todos os tópicos, que tem todo um gerenciamento de uma rotina. E dentro desse curso, a gente disponibiliza o template e mostra como a pessoa customizar e utilizar aquilo ali dentro da sua rotina. Então, eu super indico porque é muito funcional e você não parte do zero. Você pega um template ali pronto que você customiza ele totalmente com a sua realidade e ali eu explico também, dentro do curso, como utilizar partes por partes. Vale muito a pena. Vou pedir ao time para deixar também na descrição do vídeo esse link para o curso do Nojo. Agora, Gustavo, falando um pouco sobre rotina e hábito, né? São coisas comuns, tem a ver? Como é que você relaciona esses dois conceitos, esses dois elementos? Perfeito. Eu digo o seguinte, é impossível você ter uma rotina funcional sem ter hábitos ali estabelecidos. Um indicativo que sua rotina ela está sendo funcional é quando você torna aqueles elementos ali hábitos. Por exemplo, você falou sobre o horário de dormir porque você acorda cedo para ir para academia. E isso eu tenho certeza que se tornou um hábito.
Você não faz tanto esforço mais para dormir no horário, nem muito esforço, como você disse, né? Para acordar cedo, porque isso se tornou um hábito. E a gente pensar em criar hábitos é muito importante. E uma das dúvidas que as pessoas têm é como é que eu crio hábitos? Eu tenho muita dificuldade de criar hábitos. E hábitos vão me ajudar totalmente a ter uma rotina de sucesso. Tem um livro que é O Poder do Hábito, que o Charles ele traz um conceito chamado de hábitos angulares. Eu quero falar um pouco sobre isso porque isso me ajuda muito. E quando eu penso sobre hábitos angulares, isso me conecta bastante com forças que vão me ajudar a eu construir hábitos e eu também a ter uma rotina funcional. O que são hábitos angulares? Hábitos angulares são hábitos que impulsionam você fazer outros hábitos. São conhecidos como hábitos mestres. Como assim? Dentro do livro ele traz até o ponto, né? O que realmente importa. Os hábitos angulares são hábitos centrais que quando você realiza esse hábito, outros hábitos, vamos dizer assim, vêm ali no pacote. Vou dar um exemplo da minha vida e como isso ele me ajudou a criar uma rotina funcional. Por exemplo, o hábito de ler as minhas ações do meu Notion todos os dias antes de dormir é um hábito angular. Por quê? Esse hábito que eu tenho de fazer essa leitura me impulsiona a criar outros hábitos, como por exemplo, dormir no horário, porque eu sei que eu tenho uma rotina ali, eu olho dentro do meu Notion, eu tenho uma rotina de dormir. Então quando eu olho ali, eu falo, cara, eu tenho que dormir 10 horas da noite. Então aquilo dali já me impulsiona a ter outros hábitos. Eu tenho o hábito de ler aquilo dali me lembra que de manhã eu tenho que ir para a academia. Então aquele hábito vai me impulsionar a ir para a academia. Esse é um exemplo. Agora eu quero dar um outro exemplo também. E que é mais, vamos dizer assim, mais palpável para as pessoas. As pessoas vão se conectar mais. Sabe quando você faz uma atividade física, né? Você vai, bota suas roupas, tudo certinho, e vai correr. E aí você corre, faz aquela academia, o sol maravilhoso, tá ali no exercício físico. Depois que você faz essa atividade, você tem vontade de comer uma comida, qualquer comida, ou você tem vontade de comer uma comida saudável? Saudável. Comida saudável. Isso é um hábito, a corrida, vamos dizer, esse exercício físico é um hábito angular. Porque o hábito de você correr te leva a querer fazer outros hábitos também. Beleza, você comeu uma comida saudável. Vamos dizer, um café da manhã saudável. E aí você passou o seu dia. Isso te fez muito bem. Então, na hora de dormir, você tem duas opções. Vou dormir cedo para eu continuar a fazer o que eu preciso fazer amanhã, atividade física, sentir tudo isso que eu senti, me alimentar bem. Ou dormir tarde e não conseguir fazer. Então, o hábito de correr te ajuda na sua alimentação, nesse exemplo, e também te ajuda você dormir cedo, porque você quer continuar a correr de manhã cedo e você quer continuar se alimentando bem. Então, o hábito angular, ele funciona como um puxador de outros hábitos. E a grande sacada que o livro traz é você conseguir identificar quais são os hábitos angulares da sua rotina. Então, comece pelos hábitos angulares. A dica que eu dou para as pessoas para unir hábitos a rotinas veja quais são os hábitos que quando você faz te impulsionam a ter outros hábitos e começa focando nesse hábito. Porque quando você conseguir estabelecer esse hábito, vai ser muito mais fácil você fazer outros hábitos. Então, essa é uma dica muito importante sobre isso. Estamos chegando já no nosso fim do podcast. A gente vai ter um momento de fazer ali um resumo rápido do que a gente conversou. Mas eu anotei uma coisa que você falou. Eu queria que você explorasse um pouco mais sobre isso. Você falou muito sobre o autoconhecimento. E eu queria entender qual é a relação de rotina com autoconhecimento. E como as pessoas elas podem usar melhor os conceitos do autoconhecimento para ter uma rotina mais funcional. Eu penso o seguinte, quando a pessoa não tem clareza, né,
sobre quais são os seus objetivos, quais são suas maiores dificuldades. A gente até acabou falando disso um pouco no primeiro episódio do podcast, né? Falando sobre fraquezas, forças, etc. Então, quando a pessoa não se conhece, não sabe quais são seus objetivos, sua visão de futuro, né? Onde ela quer chegar, qual a sua missão, ela acaba tomando decisões, vamos dizer assim, aleatórias ou sem uma linha a seguir, né? Então, acaba gerando um desperdício de tempo, um desperdício de recursos, né? Financeiros, etc. Então, quando a pessoa ela se conhece, sabe onde ela quer chegar, sabe quais são os seus principais objetivos no curto, no médio e no longo prazo, ela sabe o que é importante para ela sabe o que deixa ela feliz, o que deixa ela triste, o que deixa ela chateada, o que incomoda, o que não incomoda, ela tendo essa visão completa sobre ela consegue fazer decisões melhores, ela consegue incluir e retirar da rotina, incluir coisas que fazem sentido na rotina dela e tirar coisas que não faz sentido. Ela consegue dizer o sim quando quer dizer sim, o não quando quer dizer não. Então, o autoconhecimento é fundamental para que a gente tenha, né, uma rotina leve e uma rotina que produz resultados, seja ele no âmbito pessoal, seja ele no âmbito profissional. Quer ver? Eu vou dar um exemplo do âmbito profissional para ficar bem claro. E isso envolve autoconhecimento, obviamente. Eu percebi, há algum tempo atrás, que um dia de trabalho onde eu tinha muitas reuniões, eu terminava o dia muito cansado mesmo. Parecia que eu tinha batido uma laje naquele dia. Terminava o dia muito cansado e eu percebia que no final do dia eu estava já caindo, assim, sendo um pouco mais improdutivo. Então, quando eu fiz essa reflexão e consegui chegar a essa conclusão, eu tomei algumas decisões. Por exemplo, eu só vou dedicar X tempo do meu dia, X horas do meu dia a reuniões. Aí outra coisa que eu estabeleci também, né, lógico que isso não é engessado, mas eu sigo isso, vamos dizer assim, 90%, horários de reunião. Eu evito marcar uma reunião, uma manhã cheia de reuniões, uma reunião atrás da outra. Eu dou preferência, por exemplo, a marcar reuniões pela tarde, né? Eu uso as primeiras horas do meu dia, que é a hora que a maioria das pessoas tem uma produtividade maior. Eu uso essas horas para produzir, para gerar algumas reflexões, para tomar decisões. E aí eu faço o quê? Eu deixo reuniões mais para a parte da tarde, ou coloco a reunião 11 horas, porque eu faço a reunião 11 horas, 11 a 12, vamos pensar assim, vou almoçar. Então, essa hora de almoço já é um horário que eu tô um pouco mais desconectado, tô descansando a minha mente, tô descansando o meu corpo, né? Ou então eu coloco reuniões para depois do almoço, porque eu já almocei, já relaxei um pouco, já descansei um pouco a mente, aí vou entrar na reunião. Então, tudo isso eu tô cuidando do meu eu, né? Garantindo que eu vou estar inteiro ali, que eu vou estar produtivo, e tô cuidando do resultado, porque o assunto que eu estiver discutindo, as pessoas que eu estiver ali dialogando, elas vão estar com um Naderson mais conectado, mais produtivo, mais atento ao que está se conversando. Então, tudo isso partiu do quê? De uma autoanálise. Quando eu tenho muitas reuniões, eu me sinto muito cansado e chega um momento que eu me sinto improdutivo. Então, o autoconhecimento e o hábito tem tudo a ver. Perfeito. E como as pessoas elas podem conhecer um pouco mais sobre o autoconhecimento? Como você poderia, o que você indicaria de trilha para a pessoa se desenvolver em cima disso? Gustavo, hoje na internet você tem muito conteúdo sobre isso, né? Como tudo que você quer aprender hoje, você tem muito conteúdo, vídeo, e-books, livros, leituras e etc. Isso é bom e isso é ruim. O bom é que a informação está acessível. O ruim é que você não sabe por onde começar e você também não consegue filtrar a pessoa que está começando se aquela informação ela é relevante ou ela faz sentido ou ela tem um fundamento científico ou não. A gente, na Versátil, a gente montou um curso que é o PEP, o Planejamento Estratégico Pessoal, onde a gente consolidou essas ferramentas e a gente tem uma trilha de desenvolvimento que vai desde a pessoa estabelecer sua missão, sua visão de vida, até ela estabelecer metas SMART, até gerar plano de ações, definir indicadores pessoais e profissionais que vão ajudá-las a alcançar os objetivos pessoais
e profissionais, né? Então, esse curso é um curso online. E, assim, é um curso que vai lhe ensinar ferramentas que você vai aplicar tanto no âmbito pessoal, como, por exemplo, gerar um plano de ação ou gerar indicadores, mas que são ferramentas que também você vai poder usar no seu dia a dia profissional. Então, vamos dizer que é um 2 em 1, né? Então, o curso PEP, a gente vai deixar o link aí em algum lugar e vale realmente a pena conferir e aprender essas ferramentas para o seu dia a dia. Que maravilha, é muito importante a gente ter a orientação de onde começar, né, até para nos ajudar no processo de construção, porque tudo isso é uma construção. E uma dica que eu quero deixar quanto a isso, para as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo, é que rotina, ela vai existir. Queira você ou não, você pode querer tentar se enganar achando que não vive uma rotina, mas você vive uma rotina, né? O nosso cérebro trabalha com rotina, né? A nossa sociedade trabalha com rotina. A rotina não é nossa inimiga. Se você chegar no hospital e tiver com um grande ferimento, um grande problema de saúde, você quer que os médicos apliquem ali rotinas que vão salvar a sua vida. E a rotina, ela salva de fato a vida. Então, é uma frase muito importante essa, né? Que a rotina, ela não aprisiona. A rotina liberta. Agora, o grande problema é a gente saber, de fato, estabelecer uma rotina funcional. Uma rotina que seja coerente com o que a gente quer. Então, estamos chegando aí nos últimos momentos do podcast. Eu vou trazer aqui os principais pontos que eu anotei, né? E aí você pode também complementar daquilo que eu não falar que você achou importante. O primeiro ponto que a gente discutiu muito forte é como falar de rotina e definição de prioridade estão totalmente conectados. Conectando com isso, saber dizer não, o poder do não. Isso já mais pulando um pouco, mais fazendo uma linha legal, você só vai conseguir dizer o não quando você tiver um autoconhecimento muito forte, muito bem estabelecido de quem você é, do que você quer, de quais são os seus objetivos, né, a curto, a médio e longo prazo. Além disso, muito importante você ter uma rotina funcional, que você faça cheques, que você chegue no final do dia, não tenha medo de olhar a sua rotina, não tenha medo de você ver, pô, eu fracassei, eu não consegui fazer 50% do que estava estabelecido. Beleza, e aí vem um pouco ali de você entender o que você pode controlar, o que você pode influenciar e o que você pode ali ter que aceitar. E pensar no outro dia, vou fazer diferente, né? Vou fazer mudar. Uma coisa que você trouxe também muito importante, faça uma reunião com você mesmo. Eu acho que o princípio de você começar a estabelecer uma rotina é justamente isso que você trouxe. Marca uma reunião de 1 hora. Eu sempre falo assim, vai na cafeteria que você gosta, né? Vai na cafeteria que você gosta, vai ali no restaurante que você gosta, passa ali 1 hora, 2 horas tendo uma reunião com você, bota os pontos principais e estabelece aquilo que é prioridade para você. Isso é muito importante. E a gente falou de alguns também aplicativos, né? Como o Notion, falamos também de metodologias como o PEP para você estudar, que vai te ajudar a você ter uma rotina funcional. E é isso. Esse foi o nosso podcast número 2. E, Alisson, eu quero que você complemente algo que você percebeu se tem. Se não, que você deixe uma mensagem, aquela mensagem especial, né? Olhando nos olhos ou falando nos ouvidos de quem está sendo nosso ouvinte, né? Ou está nos assistindo, sobre o poder que, de fato, a rotina tem na vida ali do profissional, que a gente já discutiu, e a gente falou sobre a roda da vida também, né? Na vida do profissional e que está conectado também com a vida pessoal da pessoa. Show de bola. Pessoal, é o seguinte, não enxergue a rotina como sua inimiga, né? Mas ela não é a finalidade das coisas. Ela é o meio que vai te ajudar a alcançar resultados. Então, a meta que você quer bater, o sonho que você quer alcançar, os bons momentos que você quer viver, a rotina ela é uma aliada. Então, invista nesse tempo com você mesmo, nesse autoconhecimento, estabeleça uma rotina que faz sentido e com certeza você terá grandes benefícios. Muito obrigado por nos ouvir, nos assistir mais uma vez. Deixe aí seus comentários e te esperamos aí no próximo episódio do nosso podcast. Uma coisa muito legal para vocês não esquecerem
Coloca nos comentários quem são as pessoas que vocês querem que a gente traga para participar do podcast, né? Estamos iniciando, fazendo uma conversa entre eu e Nalisson, mas vamos ter convidados. Então já tem alguns nomes que algumas pessoas estão colocando, então não deixa de comentar. E também não deixa de comentar sobre assuntos que vocês queiram que a gente traga aqui. Então isso é muito importante, que a gente consegue medir ali a temperatura. Mas é isso, eu quero agradecer a todos que estavam aqui conosco e esperamos vocês no próximo podcast Versátil.